oportunidade para convidar para o curso de extensão História e Espiritismo, que será oferecido a partir de semana que vem, e acontecerá ao longo de todo o mês de outubro. O curso será oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universo, com seu laboratório de estudos de política, ideologia e religiões, e o curso tem o apoio da UFRJ, do curso de História da UFRJ, do Prof. História, do IFE Sudeste de Minas e do GT, de Religiões e Religiosidades da AMPU. As inscrições ainda estão abertas. Na realidade, elas vão finalizar amanhã. Então, corram para se inscrever. Amanhã, 29 de setembro. Como as vagas são limitadas, sugiro que as inscrições sejam feitas o quanto antes. Em nossas redes sociais, tem o passo a passo certinho para não ter erro algum na inscrição de vocês, tá bom? Aproveito a oportunidade também para apresentar 2 pesquisadores do NUEST, do NUPES, que estão aqui conosco hoje, né, para completar com mais o nosso convidado, que é a Angélica de Almeida e o Marcelo Gulão Pimentel. Sejam bem-vindos, vão dividir hoje comigo o espaço. E o nosso convidado especial dessa noite, no nosso 6º encontro no Oeste, que é o pesquisador, o professor doutor Klaus Chaves Alberto, que vai falar um pouco para a gente sobre o projeto Kardec. O Klaus é professor associado do curso de Arquitetura e Urbanismo e do programa de pós-graduação em Ambiente Construído da Universidade Federal do Juiz de Fora, coordenador do Núcleo de Pesquisa Virtus e pesquisador do Ágora, também da Federal de Juiz de Fora, e do NUPES, também ele pertence ao NUPES, assim como a Angélica e o Marcelo Gulão. Ele é um dos pesquisadores que está à frente do projeto Kardec, por isso que ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto para nós hoje, tá bom? O Projeto Kardec, na realidade, é uma plataforma digital que tem como objetivo principal permitir o acesso ao público, em geral, de pesquisadores, a centenas de manuscritos e documentos originais de Allan Kardec, que nunca foram divulgados e editados. E agora vamos saber um pouquinho mais sobre esse projeto, que é tão importante para aqueles que pesquisam o Espiritismo? Klaus, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui conosco. Eu sei que o seu tempo é extremamente valioso, você tem vários projetos, vários trabalhos, e nos dispôs a estar aqui. Muito obrigada, e agora eu entrego a palavra para ti. Muito obrigada. Bom, Adriana, um prazerão estar aqui, fazer parte aí do mais um encontro do NUEST, do 6º encontro, né, do NUEST, e é muito bom também estar entre amigos, né? Isso é um prazer da gente se rever e poder falar um pouco de um tema que nos conecta, que é o projeto Allan Kardec, e tanto o Gulão quanto a Angélica também fazem parte dele. Eu vou compartilhar a tela, porque preparei uma apresentação. Por favor, só me falem, que agora eu perco contato com vocês. Só me falem se já está na tela. Já apareceu aí? Sim. Já. Agora sim. Então, vamos lá. Vou falar do projeto Kardec, e a ideia é fazer uma apresentação da estrutura e pegar alguns aspectos também do que nós temos nesse trabalho. Bom, esse projeto é um projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é sediado aqui, em Juiz de Fora, apesar de ser um trabalho que é desenvolvido por diversas instituições. Quer dizer, nós temos aí o Gulão, da Escola Naval, temos professores do ITA, temos professores da Unicamp, temos diversos outros participantes nessa proposta. Bom, o que é efetivamente o projeto Allan Kardec? Ele é uma plataforma digital onde nós disponibilizamos, foi colocado pela Adriana, onde nós disponibilizamos a documentação de manuscritos de Allan Kardec. O objetivo, naturalmente, é permitir o acesso, o máximo de acesso do público a essas centenas de manuscritos que estão hoje em acervos
separados. Então, tem uma parte de manuscritos no acervo, tem outra parte no outro aqui, outro lá, e a plataforma ela consegue disponibilizar tudo isso para todas as pessoas. É sempre importante destacar que a maioria desses manuscritos nunca tinha sido divulgados, quer dizer, eles nunca apareceram a lume, né? Nem foram editados por ninguém. Então, este projeto ele tem como objetivo se tornar uma referência para fontes históricas primárias ligadas ao Allan Kardec. Quer dizer, ali a gente vai tentar congregar o máximo possível de fontes que ainda não estão disponíveis sobre Kardec. Bom, naturalmente, com esse objetivo, a universidade ela vai cumprir a sua tarefa, né, que é de guardar a memória da ciência e da sociedade. Esse é um aspecto muito relevante para todos nós. A universidade ela tem esse poder, né, de conseguir congregar essas fontes, deixar elas disponíveis a longo prazo, para que essa memória fique disponível. Vamos lá. Por que nós vamos disponibilizar exatamente um acervo de Kardec? Bom, o francês, né, conhecido como Allan Kardec, né, mas na verdade tinha o nome de Hippolyte, ele viveu entre 1804 e 1869. Mas, num período da vida, que mais ou menos no meio de sua vida, ele começou a se dedicar a outros temas que não apenas as questões educacionais, que é a área de origem dele. E ele começou a investigar mais a fundo os estudos dos fenômenos psíquicos espirituais. Todo esse esforço que ele empreendeu no primeiro momento foi gerando uma filosofia espiritualista que ele mesmo denominou como espiritismo. O mais curioso dessa filosofia que ele desenvolveu a partir desses estudos e a partir de alguns experimentos que ele foi fazendo foi que, quando essa filosofia se consolidou durante ali no final de sua vida e após o seu falecimento, essa filosofia, de alguma maneira, ela é abraçada no Brasil. Então, ela se dissemina muito por aqui, predominantemente pelo seu caráter religioso, não efetivamente pelo seu caráter filosófico. E assim, milhões de exemplares dos seus livros, e todos os seus livros, né, já foram impressos no país, e possivelmente, talvez ele seja o francês que tenha mais, seja o francês mais lido, né, que tenha mais publicações aqui no Brasil. Então, só isso já chama muita atenção, só isso já chama o interesse para se conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do Allan Kardec. Bom, por outro lado, a gente vê que, apesar dessa grande penetração, né, todos os brasileiros, em linhas gerais, conhecem Allan Kardec, tem poucos estudos, né, feitos sobre as suas fontes primárias. Nós temos poucos estudos que abordam o Kardec para além das suas obras principais, para além das obras que foram publicadas, porque a gente não tinha acesso às suas cartas, a gente não tinha acesso a outros documentos para poder falar um pouco mais sobre ele. Então, o portal, né, é justamente essa contribuição, a gente poder conhecer os bastidores, se a gente pode dizer, conhecer um pouco mais o que estava ali naquele contexto no qual Kardec estava vivendo, por meio dos documentos que ele mesmo guardou, ou que foram guardados por outras pessoas, né? Mas aí a gente consegue fazer uma leitura muito mais contextualizada do seu trabalho. Bom, qual que é o histórico desse projeto, né? De onde surgiu? Bom, no NUPS, né, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é da Faculdade de Medicina, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós já tínhamos uma admiração por acervos, né, por esse trabalho de universidades que guardam acervos, os mais variados, né? Um que se destaca é o Darwin Correspondence Project, por exemplo, que guarda todas as cartas de Darwin. Darwin também correspondeu com o mundo inteiro. E, a partir das cartas, a partir dos comentários que ele fazia,
dá para se perceber muito do desenvolvimento da sua teoria, dá para se perceber muito como que ele se relacionava com o seu objeto de pesquisa ou com as questões da sua época. Então, esse é um projeto, também existe no The Newton Project, também é outro projeto muito relevante, no qual guarda-se os documentos, os manuscritos de Newton. Quer dizer, todos esses têm um perfil muito semelhante. Então, a gente já admirava, mesmo no campo religioso, tem o Codex Sinaiticus, que também explora esses primeiros manuscritos do texto bíblico, que faz e disponibiliza em alta qualidade para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, acessar. Esse é mais ou menos um background, quer dizer, a importância dos acervos frequentemente relacionados às universidades que guardam essa história. A partir disso, nós recebemos um convite do Centro de Documentação da Fundação André Luiz, que tem, em São Paulo, que tem uma boa parte do acervo de Kardec. Um acervo que tem uma origem, daqui a pouco vou falar sobre a origem desse acervo, tem uma origem via Canuto Abreu, e eles estavam pensando, olha, talvez trabalhar junto com a universidade para disponibilizar isso possa ser um bom caminho. Recebemos esse convite, já tínhamos esse background, e aí foi o primeiro passo para sair o projeto Kardec. Depois disso, logo na sequência, foi feito um convênio também com o Museu ACOL, e na sequência, um convênio também para a gente disponibilizar uma outra coleção, essa já na França, que a coleção Forestier. Então, já fomos juntando ali acervos, diferentes acervos, já nesse primeiro momento, né, no primeiro ano do projeto. É importante destacar aqui e agradecer também o esforço, né, de quem foi guardando esse acervo, né, para esse acervo chegar e ficar intacto até hoje. O acervo do Silvino Canuto Abreu teve um esforço dele, mas também de toda a família, para poder guardar isso até hoje, e disponibilizou, hoje está sob a guarda da FEAL, então a FEAL fez um investimento para poder recuperar esses documentos, organizar todo esse material, merece o nosso reconhecimento, da mesma forma que o Museu ACOL, né, na figura do Adair Ribeiro, que também conseguiu trazer uma boa parte desse acervo aqui para o Brasil. Então, também tem uma história das pessoas que estão relacionadas a esse acervo, de trazer para o Brasil, ou na França, mas que estão guardando toda essa memória. E nós estamos disponibilizando isso. Bom, como é que funciona? Qual que é a história desses acervos? Em linhas gerais, o acervo que no site, quando vocês forem procurar, vocês vão ter lá o acervo Canuto Abreu. São esse acervo que foi adquirido, né, pelo Canuto Abreu, em parte quando ele estava nas suas viagens na França, em meados do século XX. Né? Esse acervo é do Instituto Canuto Abreu, mas está sob a responsabilidade, sob a guarda da FEAL, especificamente num centro de documentação e obras raras dessa fundação. Esse acervo ele tem muito rascunho de cartas de Kardec, tem breves anotações, são aquelas anotações muito rápidas que o próprio Kardec fez, ou reflexões como preces, né, ou preparações de prece, preparações para as evocações que ele faria nas reuniões. E, no geral, esse acervo tem muito material desse trabalho das sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou mesmo em algumas reuniões particulares. Esse é o caráter desse acervo. No Museu Allan Kardec Online, nós temos aí o acervo que foi recentemente adquirido da livraria Le Marie. Ela é um estabelecimento muito conhecido, né, entre os pesquisadores do espiritismo, e mesmo entre os adeptos do espiritismo, quando iam à França, passavam nessa livraria, porque lá tinham vários livros, né, tinha essa ideia que ali tinham vários livros, né, históricos do espiritismo. De fato, vários manuscritos estavam lá. Esses manuscritos que foram trazidos lá têm obras clássicas, né, obras antigas, e tem os próprios textos. Basicamente, novamente, nós temos cartas, breves anotações, né, bilhetes, diálogos com os espíritos, quer dizer, alguns diálogos que foram registrados, algumas psicografias também que foram registradas, recebidas ou na sociedade ou de outros centros que não estavam necessariamente ali na França.
O terceiro acervo foi o resultado, né, de uma empreitada do Rupert Forestier, que é um ativista espírita, colaborador, né, do Jean Meyer, e ele era diretor da Revista Espírita. E ele levou uma série de documentos, né, e manuscritos, né, para sua casa em 1940. E, enquanto isso, né, o restante deles, que estava na Casa dos Espíritos, lá na sede, né, da União Francesa, ele perdeu-se em uma situação que até hoje a gente não sabe contar direito, né, o que aconteceu durante a ocupação nazista, mas o fato é que esse acervo se perdeu durante esse período de ocupação nazista. E, felizmente, né, o Forestier ele conseguiu captar, né, esse material, levou para a casa dele, e esse acervo está, então, agora sendo disponibilizado no portal. Em linhas gerais, né, bom, só para continuar a história, né, depois o OGP disponibilizou, né, ele como presidente da Federação Espírita Francesa, ele foi doado, né, para o Roger Perret. Compreende-se, em linhas gerais, esse acervo ele tem um caráter bem distinto dos outros, né? Ele tem diplomas originais do Kardec, até alguns documentos que o próprio Kardec, a Sociedade Parisiense, fazia, de membros das instituições, cartas originais, né, que ele mandava para Amélie Boudet, né, para sua esposa, registros das viagens que ele fazia nesse período. Então, embora os acervos tenham muitos dados complementares, alguns têm uma ênfase para algum aspecto e outros são mais genéricos. Mas, em linhas gerais, esses são os acervos que nós temos, né, no portal. Bom, também temos alguns acervos anônimos, né, que são pessoas que têm cartas, que têm alguns documentos e que disponibilizaram para a gente, deram a permissão para a gente colocar no portal. Uma pergunta comum é assim, olha, o que já foi feito em relação ao acervo que já existe? Eu e o Brutus, a gente fez uma... Brutus é um dos pesquisadores, né, que cuida muito, trabalha muito diretamente nessa parte de tradução. Então, fazendo uma aproximação de quantos documentos são, porque tem documentos que estão dentro de outros documentos, tem manuscritos que têm várias páginas, tem manuscritos que compõem... Às vezes o manuscrito é só um bilhete, às vezes o manuscrito são 10, 20 páginas, ou então um caderno inteiro de manuscritos. Mas, em linhas gerais, a gente acredita que nós temos mais ou menos 400 documentos no acervo a qual temos 40 no Forestier, no acervo anônimo mais ou menos 10, Canuto Abreu mais ou menos 400, então nós estamos aí, olha, que já foram trabalhados, nós temos 194 de aproximadamente 850. Tem muito trabalho pela frente, que é basicamente o trabalho fundamental do portal, que é, além de disponibilizar os manuscritos, né, a imagem dos manuscritos, né, para que todos tenham acesso, é transcrever os manuscritos e traduzir os manuscritos para português. Então, essa transcrição e essa tradução é o trabalho fundamental para que todo mundo possa ter acesso. E é um trabalho que exige um envolvimento de um grupo mais articulado de pesquisadores, porque nós temos o cuidado de cada documento ter ali a perspectiva, primeiro, né, na transcrição de alguém nativo na língua francesa, então precisa ter essa perspectiva, e depois também precisa de mais 2 pessoas para poder um fazer e outro revisar a tradução que foi feita. Então, é um trabalho bem árduo. Então, um trabalho mais lento, com certeza, mas para ter mais precisão, quer dizer, o objetivo principal é ter precisão no resultado do trabalho. Bom, em termos de conteúdo, como é que... Falei um pouco da história de cada um dos acervos, mas quais são os conteúdos que nós temos? Olha, gente, é um conjunto de... Essa é a lista atual, né? Pode aparecer mais coisas adiante. Mas, desde as cartas, né, que é natural, mas as cartas não são simplesmente as cartas, às vezes tem um rascunho de cartas, né, que o Kardec estava preparando, ou mesmo cópia de carta que foi feita para poder fazer um outro trabalho.
anotações, bilhetes, essas comunicações, né, diálogo com os espíritos, discurso, dissertação, escritura, inventário, prece. Gente, tem um conjunto muito grande. Esse, por exemplo, que está meio em verde, é uma prova de página de um livro que estava na gráfica, quer dizer, para fazer ajustes naquela página. Então, é um acervo que ele é muito variado. E hoje, por meio das pesquisas, né, que você pode fazer dentro do portal, você pode procurar também por tipo de documento. Eventualmente, você está procurando algum discurso que Kardec escreveu, ou você está procurando alguma prece, por exemplo, que ele fez, e aí você consegue fazer a busca por tipo de manuscrito. Bom, dentro do portal, nós também temos um outro tipo de conteúdo que são as imagens. Então, nós temos aí algumas imagens de Kardec, temos uma imagem de Amélie, tem mais imagens, né, de Amélie, eu só destaquei aqui algumas do acervo. Aqui também é a carta de membro titular, carta de membro associado livre da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, como é que ele fazia para organizar a sociedade. Então, a gente também consegue perceber um pouco desse bastidor da organização da sociedade por meio desse acervo iconográfico que também está no portal. Bom, além disso, o portal também trabalhou, e esse é um trabalho que a gente está entrando com mais vigor agora, que é a linha do tempo. Reparem nessa linha do tempo que a gente tem aí na coluna, no canto, os tipos de documentos, os manuscritos, e embaixo você tem os anos. Então, você consegue pesquisar, às vezes, pelo tempo, né, pelo período. Olha, a minha pesquisa, eu estou estudando ali mais ou menos entre 1845 e 1855, o que tem nesse período? E aí você consegue fazer a busca por período histórico. E embaixo, na coluna de baixo, nós temos aí as obras de Allan Kardec, quando foram compostas. A ideia dessa linha do tempo é a gente ampliar e colocar dados que são de contexto de época, né, dados políticos, sociais de época, para que você consiga fazer, para que o pesquisador consiga fazer uma leitura vertical, né, o documento no seu período, no seu contexto temporal. E você pode ampliar, esticar essa linha, condensar essa linha. É um recurso muito bom para quem trabalha com história. Bom, dentro dos conteúdos que nós também oferecemos via Projeto Allan Kardec, tem um grupo, né, que trabalha com história, e a Angélica está mais adiante, né, mas o Gulão também, como historiador, também contribui. O Gulão, ele também trabalha na tradução, quer dizer, tem um duplo papel. E quem está trabalhando na tradução, por vezes, está questionando coisas, aspectos, né, na hora de traduzir, que são questões históricas que estão acontecendo no meio da tradução. Mas nós temos também uma seção, um item, que são as biografias, né, que são personagens que aparecem nas cartas. A ideia do portal é disponibilizar informações sobre essas pessoas que apareceram nesses documentos. E aí esse é um trabalho que está ainda para avançar, e estamos buscando recursos, né, junto às agências de fomento, CNPq, FAPEMIC, para a gente conseguir ampliar esse trabalho, mas a ideia é que você consiga também contextualizar mais a sua leitura. E eu falo muitas vezes essa palavra de contextualização, porque o manuscrito por si só, ele pode ficar muito perdido se você não tiver esse outro suporte. E a ideia do projeto é oferecer também esse suporte. Naturalmente, o objetivo principal é transcrever e traduzir o máximo dos manuscritos que nós temos, mas, na sequência, contextualizá-los, e a gente já começa a fazer isso. Além disso, o portal também oferece uma bibliografia a respeito das obras de Allan Kardec, sobre alguns trabalhos, né, de pesquisa sobre o Kardec, pesquisas acadêmicas sobre Allan Kardec, e para que também as pessoas que vão buscar, que vão fazer a busca no portal, tenham acesso a outros trabalhos relacionados a este pensador. Bom, vou pegar aqui, vou trabalhar alguns aspectos que nós podemos encontrar
dentro do portal, né? Pegar alguns highlights assim dentro dos manuscritos. Um dos aspectos que podem chamar atenção é a própria biografia do Kardec, que hoje ela está ficando muito enriquecida, né? Tem o livro que o Carlos Sete lançou, ele abordou diversos documentos, trabalhou em cima desses documentos, justamente esclarecendo melhor como é que era esse relacionamento do Kardec com a Amélie. Então, nós temos cartas ainda lá no período inicial de conhecimento do casal, das coisas, como era esse relacionamento e como que as coisas foram se desenvolvendo. Então, esse aspecto biográfico, ele é importante. Também é importante conhecer, dentro da vida do Kardec, como que era a vida dele antes mesmo do espiritismo, né? O que ele fazia. Aqui tem uma carta dele em Londres para Amélie, ele está falando como é que ele estava levando a ideia da escola, que ele estava como responsável, quais movimentos ele estava fazendo na sua vida pessoal para poder levar, né? Tocar a sua vida adiante. Por outro lado, nós temos a própria dinâmica dele com a escola, né? Como falamos lá no início, né? Sua formação inicial é sempre no campo pedagógico, no campo do ensino, e ele tem a sua escola, e aí ele faz discursos na sua escola, e a gente percebe pelos discursos um pouco do perfil do Kardec, e consegue compreender também o perfil do seu trabalho no campo da educação, o que ele valorava dentro desse campo de atuação dele, movimento pré-espiritismo, né? Antes mesmo dele se envolver efetivamente com esse outro trabalho de pesquisa dos fenômenos que ele acompanhou. Bom, mas assim que ele entra quando ele começa a perceber os movimentos, né, todos esses fenômenos, ele se decide a investigar, se decide a criar uma sociedade, né, que ele chamava de Círculo Parisiense, no primeiro momento, Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. A gente também consegue perceber lá, desde os primeiros movimentos, olha, pedindo autorização para poder fazer reunião, estávamos num período complicado da história francesa, então ele estava lá pedindo autorização, explicando como que seria todo essas reuniões, né, o contexto dessas reuniões, ou mesmo impressões iniciais que ele tinha ao mandar cartas para conhecidos, né? Qual que é a impressão que ele tinha sobre essas teorias que ele estava desenvolvendo, né? Qual que era o sucesso da obra? Ele, nesse período, em 57, ele tinha lançado o Livro dos Espíritos. Como que ele percebia o sucesso ou o fracasso? Como ele percebia a recepção dessas obras e qual a sua opinião a respeito delas? Novamente, estamos falando de bastidor, né? Como que esse personagem histórico está lidando com o que está acontecendo no período. Bom, e também é importante a gente ver como que ele lidava com o próprio movimento, né? Nesse rascunho de carta para o senhor Rousset, a gente percebe ali como que as pessoas mandavam informações para ele e um pouco querendo compreender qual que era a opinião dele em relação a alguns assuntos, e aí a gente vê ele dando orientações, ele sugerindo atividades, sugerindo posturas em relação a alguns assuntos, já assumindo, nesse período, né, já está em 63, né, já como um responsável de todo esse movimento chamado de espiritismo. Bom, mas, novamente, as coisas biográficas misturam com a história do espiritismo, né? Como que ele lidava com os amigos, né? Aqui tinha um caso de uma pessoa, uma conhecida dele, que estava numa situação difícil, e ele estava escrevendo cartas para alguns médiuns, e recebendo cartas de alguns médiuns, falando do trabalho que estava sendo feito, ele vai lá, pede ajuda, ou seja, como que ele lida com não só com a teoria, mas com essa parte prática do que ele acreditava, né? Então, ele também trabalhava conectando essas pessoas amigas, de acordo com esses outros grupos que existiam lá. Bom, dentro do acervo também nós temos alguns textos que foram incorporados nas obras finais, nas obras que ele publicou de maneira mais ampla. Esse aqui, por exemplo, é um texto que foi publicado na Revista Espírita
de 1868. Para quem não conhece, a Revista Espírita é como se fosse assim, os proceedings do trabalho dele, onde ele está testando teorias, ele recebe mensagens, recebe artigos, ele discute assuntos espíritas, e é uma revista que ela teve uma ampla divulgação na França, mas não só na França, também em diversas partes do mundo ele tinha leitores e assinantes dessa revista. Então, ali, esses leitores mandavam informações, ele trocava informações por meio dela. E várias dessas informações que ele recebia não iam diretamente para a revista, né? Algumas ficavam com ele, mas algumas delas ele escolhia, selecionava e lançava na Revista Espírita ou em outras obras, né? Às vezes o caminho podia ser, ia para a Revista Espírita, depois ia para uma outra obra que ele publicava, ou às vezes ia direto para outra obra, os caminhos são diferentes. Bom, também tem aspectos muito pessoais, como essa prece que ele escreveu. Em alguns momentos, Kardec escrevia a própria prece. Então, eram preces pessoais que ele fazia, e essas preces foram registradas e estão aí também nesse acervo que está disponibilizado. Bom, mas no dia a dia ele também era demandado por diversos assuntos aqui. As pessoas, nesse caso aqui, os correspondentes estavam pedindo para ele uma ajuda em relação a peças de teatro, se era possível, se tinha futuro, não tinha futuro aquela peça. Kardec trabalhou também nessa área antes do espiritismo, e aí Kardec também respondia esses assuntos, né? Nesse caso ele viu, olha, não vai por aí não é muito bom, não reconheço que vai dar um bom caminho, mas estavam pedindo ajuda profissional dele em relação se ele podia dar um apoio para esses autores, e também tinha esse outro caráter. Bom, dentro do acervo tem vários aspectos biográficos que nem sempre não eram tão claros, né? Nem sempre são tão tranquilos de se entender, mas, por exemplo, lá nós temos uma anotação, por que Hippolyte assumiu o seu nome como Kardec? A gente tem algumas ideias, isso em alguns livros está registrado, mas aqui esse tema parece que ele abordou ele de uma maneira mais longa, né? Esclarecendo por que ele fez, por que ele usou esse pseudônimo. Então, mais um aspecto biográfico. Bom, em linhas gerais, eu mostrei aqui, eu passei diversos temas, mas as pesquisas podem ser feitas também por correspondentes. Você pode ver assim, com quais pessoas Kardec se correspondia, não só por assuntos, né? Você pode ver, por exemplo, por época, né? Nesse período que estava acontecendo tal tema de estudo, o que Kardec estava trabalhando, né? O que estava acontecendo, o que nós temos ali nos manuscritos. Também são outra forma de se compreender esse acervo. Bom, quais usos nós percebemos aí do portal desde a sua origem, né? Desde 2020, quando ele começou? Bom, nós temos aí algumas teses que já estão utilizando alguma parte estão utilizando documentos desse acervo, a gente já consegue perceber isso claramente. Nas redes sociais, eu não coloquei nas redes sociais, peguei teses, peguei aqui artigos, né, que foram publicados em revistas também, utilizando o acervo para poder abordar melhor ou para poder fazer outras interações nos seus textos sobre espiritismo. Livros também que já estão sendo publicados. Os próximos passos, na verdade, frisando uma questão é justamente aumentar o número de documentos transcritos e traduzidos. Esse é, sem dúvida, o principal objetivo, por agora. Mas ampliar as biografias, como eu falei lá no meio da apresentação, é sempre muito importante. E ampliar as mini-biografias, quer dizer, isso a gente já fez alguns testes, alguns documentos, inclusive, já tem esse recurso, onde você vai passando o mouse em cima dos nomes e a partir só de passar o mouse já aparece uma mini-biografia daquele personagem, o que ajuda também a fazer uma leitura contextualizada. Além disso, a gente quer ampliar os recursos da linha do tempo, né, inserindo mais linhas para poder fazer essas comparações, né, às vezes de Kardec com outras publicações da época, né, sobre o que
que estava sendo publicado naquele ano que eventualmente possa ter alguma relação. E notas de tradução. Esse é um cuidado que nós temos, tem um debate muito rico entre os tradutores e os historiadores, que, por vezes, esses debates não aparecem para o leitor. Então, as notas de tradução é trazer um pouco desse debate, né? E mesmo esclarecer algumas decisões que são tomadas em tradução para o grande público, né? Para quem está lendo o documento. Por fim, eu estava falando de acessos, nós temos mais de 14 mil acessos, o Brasil, naturalmente, é o principal foco, os Estados Unidos é o segundo país com maior número de acessos ao portal. Mas, como a gente pode ver no mapa, né, o portal já foi visualizado, né, já foi consultado em diversas partes do mundo. E era isso, quer dizer, então, a gente falou aqui, justamente, falhou no finalzinho do processo. Eu não sei nem por que caí, nem como que levantei, mas estou aqui. É importante que você levantou e está aqui conosco mais uma vez. Eu vou colocar aqui, conosco também no estúdio, o Marcelo Golão Pimentel, a Angélica de Almeida também. E, Klaus, eu vou, logicamente, aproveitar esse momento em que eu estou conduzindo no ESC, que realmente quem faz esse papel é o Rodrigo, que é coordenador comigo do NOESC também, para lhe fazer uma pergunta que eu acredito que seja uma pergunta extremamente importante, porque um trabalho como esse, tão grandioso, que é o Portal Kardec, ele, logicamente, que várias pessoas participaram, uma equipe, e é um momento que eu acredito que você vai ter agora para falar sobre como foi esse trabalho, sobre essa equipe toda que se dedicou, que se debruçou nesse trabalho em que vocês não tiveram, né, nenhum tipo de provento, nenhum tipo de ganho. Foi um trabalho realmente para que a pesquisa sobre o Allan Kardec, sobre o espiritismo, pudesse realmente ganhar impulso no Brasil e no mundo. Como você destacou, que nos Estados Unidos é um dos países em que a gente tem, né, um dos maiores acessos. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho dessa equipe toda? E quem é essa equipe? Então, é um trabalho que envolve muitos voluntários, basicamente. São voluntários acadêmicos, tem também não acadêmicos, né, não pessoas ligadas à academia, mas que dominam a língua inglesa e que dominam o tema, e aí contribuem muito nesse período, nesse processo de tradução. Esse é o grupo, o conjunto. No portal, a gente deixa o nome, né, dessas pessoas que estão trabalhando diretamente no processo. Então, nós temos desde da Adriana, que é bibliotecária, documentalista do FJF, né, que trabalha diretamente nessa área. Temos o Eli, que ele é analista de tecnologia de informação da universidade, trabalha juntamente com a gente. Temos professores do campo da filosofia, como Humberto, como Brutus, temos professores do campo de línguas, como o Fábio. Tivemos um apoio no início, né, tá lá os pesquisadores que trabalhavam diretamente, que trabalham e trabalham diretamente conosco, de diversos campos da área de conhecimento, quer dizer, tem a Angélica da área de História, da mesma forma que o Gulão. Temos da área de Ciência da Religião o professor Marcelo Camurça, que trabalhou, o Silvio Chibene, professor de Filosofia da Unicamp, pulei lá na Filosofia. Estou falando do grupo aí de pesquisadores. Tem uma lista, né? Tem uma lista de pesquisadores. Mas, além disso, acho que esse é o grupo. Mas também temos colaboradores, pessoas de diversas áreas, muito bem na produção, trabalhando já com pesquisadores que estavam estudando tradução, fazendo a sua formação em tradução na França e usaram o projeto como sua área de estágio, né, para fazer essa tradução francês-português. Então, também foram colaboradores nesse momento, pessoas que dominam o contexto da língua e, por vezes, não estavam diretamente relacionadas com o tema,
mas resolveram fazer esse esforço de traduzir, apesar da pessoa atuar, né, na universidade em outras áreas, mas domina muito a língua e contribuiu conosco. Então, é um grupo muito grande. Eu citei os nomes aqui dos pesquisadores, mas tem uma lista lá mais ampla, que são os colaboradores. O fato é que é um trabalho voluntário, que é bem extenso, e olha, não é simples. O Gulão pode falar com mais convicção. Assim, a caligrafia do Kardec é difícil, assim, para não exagerar, para não falar nada muito fora, assim, dá para dizer que é muito difícil. Mas não é só a dele, porque, por vezes, nós temos rascunhos de cartas que foram escritas pelo secretário dele, ou mesmo pela Amélie. Então, rascunho é rascunho, né? Todo mundo escreve muito rápido. Então, trabalhar ali gasta um bom tempo. É um serviço bem detido, né? Um serviço que exige muita atenção. Aproveitando o momento, né, um dos pesquisadores, né, disse assim, nossa, em algumas cartas parece que o Kardec escreveu deitado na cama, apoiado com a carta apoiada no travesseiro, porque é rascunho, né, realmente, né? Havia um secretário que passava as cartas a limpo em algumas vezes, em algumas ocasiões, e aí tornavam elas um pouco mais fáceis de serem lidas, mas realmente exige um trabalho de paleografia, né? De você entender não só o que está escrito, mas também as peculiaridades da língua no século XIX, e com o passar do tempo vai melhorando, né? As pessoas que fazem paleografia na universidade, né, quando vê no primeiro momento, parece que não vai avançar em nada, né, mas com o passar do tempo vai entendendo, né? Então, tem essa vantagem de a repetição gerar benefícios, né? E é muito importante. E diante desse quadro, né, que o Gulão está falando, isso é muito importante, essa revisão, né, de ter sempre dois ali para fazer essa transcrição, um confere, outro confere, e na tradução também ter duas pessoas, porque os debates em cima dos documentos, o que vai a público é o resultado final, mas tem um debate ali que, por vezes, o pessoal da história também interfere nesse debate, que é questionar, será que essa palavra que está faltando não seria esse caso? Ou será que essa compreensão que esse primeiro tradutor teve não faz mais sentido com isso, por conta de outro fato que estava acontecendo na vida de Kardec? Então, não só conhecer a língua, mas conhecer o contexto, conhecer o próprio Kardec. Esse debate é muito rico, né? E por isso que a gente está querendo inserir agora esse trabalho das notas na tradução, porque isso vai contribuir muito para que a gente possa compartilhar as decisões, né, que a maioria, quer dizer, todas as decisões são consensuadas, mas é importante as pessoas entenderem esse processo. E, eventualmente, compartilhar angústias, né? A gente tem ali momentos que a gente deixa em aberto, são coisas que não deu para traduzir, ou ficou faltando, ou a gente não conseguiu entender aquela palavra, e hoje vai assim, vai do jeito que está. Tem alguns símbolos que estão também descritos no portal, do que é inelegível, o que é ilegível, por exemplo. A gente não consegue, a gente não fica também fazendo muita suposição. Quando não tem nenhuma hipótese possível, aparece como ilegível, ou enfim, ou então tem ali uma lacuna no texto. Obrigada. Klaus, temos aqui algumas questões para vocês, as pessoas que estão nos acompanhando. Na realidade, algumas pessoas elas estão dando algumas sugestões, dando suas opiniões, e tem algumas questões também. A primeira que eu vou colocar aqui é do Vinícius Lousada. Ele gostaria de saber se há parceria do acervo com outras instituições, pesquisadores de instituições de ensino superior, e se há interesse e que demandas o portal tem, no sentido de que outros pesquisadores possam colaborar. Existe alguma parceria? Perfeito. Então, hoje nós temos uma rede, né, que não é só o FJF, né, que são várias instituições que estão ligadas. A Angélica, por exemplo, não é da UFJF, o Gulão também não é. Então, não tem nenhum problema de trabalharmos com outras universidades
outras instituições de ensino superior, Vinícius. Isso para a gente é muito bom. As demandas são demandas específicas, que, por exemplo, a nossa maior demanda é esse trabalho mais árduo, né, da transcrição e tradução, que exige um forte conhecimento da língua para poder atuar especificamente nessa área. No geral, quem tiver interesse, pode mandar a mensagem pelo portal, né, lá dentro do portal, e a gente já conseguimos descobrir e trabalhar com pessoas a partir desses primeiros contatos. Então, esse é um trabalho. No campo da história, né, das biografias, a Angélica pode falar melhor que eu, né, que é esse trabalho de montar essas biografias, aí eu deixo até para a Angélica falar, e ela responde, que é um campo mais específico do trabalho. Mas, Vinícius, estamos de portas abertas para trabalhar. Só que realmente dá trabalho. Assim, não é um trabalho que é longo, assim, não são poucas horas, né? Exige uma dedicação mesmo mais forte até para entrosar mais com o trabalho do grupo. Vamos lá, Angélica. Boa noite, então, né, a todos. Então, nesse processo, né, das biografias, a maior dificuldade realmente são as localizações, por exemplo, na França. Porque muitas informações, né, a gente não tem em português, né, disponíveis. A gente tem já, né, também o trabalho do SET, que já ajudou bastante nesse sentido. Mas, por exemplo, se vocês forem olhar as cartas, às vezes ele se dirige às pessoas pelo um sobrenome. E aí, às vezes, identificar quem são essas pessoas, às vezes você joga o sobrenome, por exemplo, né, lá na BNF, mas aparece um monte de pessoas que têm esse mesmo sobrenome. Então, você tem que tentar ir seguindo pistas, aí você bota o nome, espiritismo, né, e tudo para poder ver quem é, né, porque a gente precisa chegar no nome, né, portanto, até um lembrete. Hoje a gente não escreve mais carta, né, mas, assim, quando escrever alguma coisa, bota o nome completo da pessoa, né, porque a gente vai ter pesquisa histórica no futuro. Então, assim, esse processo de localização, então, assim, isso é uma coisa que demanda bastante trabalho. E, assim, até quem puder ajudar até na questão do francês, porque eu não domino completamente, né? Assim, leio, mas não 100%. Então, assim, esses rastreios aí que seriam ótimos. Que, assim, depois que a gente tem a informação e checada, né? Escrever a biografia não dá tanto trabalho, né? O maior trabalho mesmo seria esse processo de rastreamento, identificar esse indivíduo, rastreá-lo e começar a coletar, de fato, informações, né, verídicas sobre ele. Então, nosso maior trabalho realmente é esse. Então, se nós tivermos aí colaboradores, serão muito bem-vindos, né, nessa parte. Eu aproveitei agora que eu consegui ver o chat, né? Como estava na apresentação, não podia ver o chat. O Adair. Tem um comentário dele aqui para você. Um comentário aí muito pertinente, né? Eu vou colocar aqui agora para exibir. Que bom. O Adair, que é nosso conhecido, ele falou, Cláudio, seria importante no futuro termos todas as edições das obras fundamentais digitalizadas, também no portal, e outras que interessam a temática. Você gostaria de falar sobre isso um pouco, Cláudio? Eu acho que esse é uma das metas, né? O Adair eu citei, né? Por conta desse esforço de trazer o acervo, mas a ideia é gerar esse contexto. Então, disponibilizar essas obras é uma outra etapa importante que a gente tem que inserir no portal, né? Para poder torná-lo mais rico. E aí você tem essas obras digitalizadas, essas fundamentais, né, que são as originais digitalizadas, vai permitir algumas conexões de leitura, né, de manuscrito com a obra ou de obras com obras, e aí vai ser uma etapa muito poderosa. Daí eu estou contigo, acho que esse é um passo importante para que o portal seja mais referência ainda para as pesquisas na área. Eu acho interessante, já invadindo o comentário aqui, é interessante, principalmente porque um dos mais promissores métodos, né, de investigação histórica das cartas do Kardec é um método de reconstrução racional, né, do trabalho dele.
e o que as cartas ajudam muito, né, nesse processo de entender a origem do pensamento, de entender como que, pensando o Espiritismo, né, como uma filosofia aberta, ou seja, sempre recebendo novidades, né, qual é a origem daquele pensamento que consta, né, nas páginas das obras espíritas. E ter edições diferentes, né, das obras ajuda muito a entender as mudanças que ocorrem, às vezes, da quinta para a sexta, da sexta para a sétima, né? O Silvio Santos Bene tem um trabalho nesse sentido que é muito inspirador, né? Ele vai pegando o Livro dos Espíritos e vai detalhando as mudanças, não só da primeira para a segunda, que é a mais evidente, mas também na quinta, na oitava, na 12ª e por aí vai. Né? Ter esse trabalho em outros livros seria bem interessante e o caminho é esse, né? Ter as edições publicadas. Temos mais uma pergunta aqui para você, que é da Ana Passos. Ela está perguntando: vocês conseguiram organizar todo esse material em quanto tempo? Então, os primeiros 50 manuscritos foram os que foram inseridos na abertura do portal. Foi um trabalho que já vinha acontecendo junto à Fundação Espírita André Luiz. Então, ali já é um trabalho de um tempo e isso já vinha acontecendo. Depois, nós estamos fazendo um trabalho, à medida que o portal está andando, nós estamos fazendo esse trabalho. Nós temos uma meta, que nem sempre a gente consegue, que é trabalhar com 10 manuscritos por mês. Esse é o objetivo. Mas é óbvio que tem meses que o manuscrito é muito grande, tem meses que o manuscrito é pequeno, então você consegue fazer mais ou menos. Mas a ideia é essa. Então, o mais difícil foi ter os acervos, né? A primeira coisa, chegar aos acervos e tomar posição em relação a esses acervos. Agora, esse trabalho é um trabalho um pouco mais lento. Nós estamos abrindo frentes, como eu falei, né, junto ao CNPq, junto à FAPEMIG, para tentar viabilizar cada vez mais o trabalho de tradução, assim, tentar colocando foco, e tem bolsistas do curso de letras aqui também trabalhando, quer dizer, tem fontes variadas, né, de trabalho, nesse campo da tradução. Agora, o tempo é o tempo que o portal está existindo, nós estamos andando. Enquanto o portal, desde 2020, nós estamos sim, trabalhando em cima deles. A organização dos acervos em si é dos responsáveis, quer dizer, a FIAL está com uma parte, o ACOL está com outra, quer dizer, tem uma organização interna deles. No portal é que esse trabalho, eu estou falando desse ritmo, né, de fazer a tradução, ajustar, esse é um ritmo mais nosso, aí está mais sob o nosso controle. Mas é importante que essas instituições também tenham sua organização do acervo, uma organização específica deles, de manutenção, de limpeza. Tem um baita trabalho, que eu agradeci logo lá no início, porque não é fácil, né, você manter um acervo hoje em dia, no Brasil ou na França, esses acervos, não é fácil você coordenar e conservar tudo isso. Obrigada, Klaus. Temos mais uma pergunta para você, que, enfim, não é a doutrina espírita que está perguntando para você, mas é alguém, né, que se denominou aqui doutrina espírita, que a questão é: Klaus, dos documentos já traduzidos, há algum com o qual você se deparou cuja importância seja capaz de ressignificar fatos importantes da história do espiritismo? Houve algum documento que ressignificou? Que você ressignificar, não sei se é a palavra, né? Que seria assim uma virada muito brusca, né, na história do espiritismo. Eu não vi uma virada assim extremamente brusca, mas com certeza muitos dos documentos eles já estão sendo utilizados, né, para mostrar aspectos biográficos que a gente não tinha muita clareza, a gente não tinha muita noção.
por exemplo, a pequena Julie, que parece Kardec e Amélie cuidaram de uma menina que estava muito nova, e, de alguma maneira, parece que eles fizeram todo o suporte até os últimos momentos, né? Até quando a menina veio a falecer. O aspecto biográfico estava perdido, né? Ninguém tinha nem a confiança desse tema. Mesmo os bastidores, né, essas demandas que o Kardec tinha na época, são aspectos biográficos também interessantes, né? Essas demandas de pessoas pedindo uma coisa e pedindo outra, e como ele fazia para ele ajudar determinadas circunstâncias, também são aspectos que a gente não tinha muita clareza de como é que... Mas, por exemplo, no livro do Paulo Sérgio, acho que ele tem muito do que foi ampliado desses assuntos, desses documentos permitiram. Acho que essa é uma referência boa para ver o que se tem até agora, o que foi ampliado, o que foi permitido entender a mais essa biografia. Mas não é nada, eu não sei direito assim, seria ressignificar, né? Não é nada que seja uma mudança extremamente brusca, né, da história do espiritismo. O que a gente tem muito é a biografia mesmo do Kardec. Esse é um dado mais forte. Eu acho que um ponto interessante nesse aspecto que eu concordo, né, que examinando as cartas a gente achava que perceberia aspectos não notados, né, no material, nos livros e na revista espírita, e a gente percebe, pelo menos o que me chamou a atenção, é a coerência, né, do Kardec naquilo que era público e naquilo que era privado, né, porque ter acesso às cartas é ter acesso, né, à privacidade da pessoa. Né? E isso é um ponto de coerência que me impressionou muito, né? Talvez seja uma questão mais, né, da nossa sociedade, né, onde a gente tem uma visão pública de um jeito e no privado, né, existem coisas, né, que escapam aquilo que nós fazemos em público. Mas perceber isso no Kardec, né, que não surgiu nenhuma grande novidade naquilo que foi investigado, né, pelo contrário, né, as cartas vão ao encontro e não de encontro, né, ao que foi dito, falado, pensado, né, nas obras que já tinham sido publicadas. Eu vejo, né, a grande novidade, né, para mim, foi nas biografias, né? Assim, você perceber que às vezes você vê esses nomes, né, nas obras e tudo mais, mas perceber quem eram essas pessoas, né? Muitas vezes o quão influentes elas eram, né? Assim, e ver que ali a participação dessas pessoas com até, né, um certo status social, né? Assim, né, bem colocadas, como que elas, né, lhe correspondiam com ele trocava ideia, né, com essas pessoas, ajudava, às vezes, o desenvolvimento do movimento em algum lugar, né, pessoas que às vezes foram pioneiras no movimento em outras cidades, por exemplo, na França, né, a gente vai ter o caso do brasileiro, que vai corresponder com ele também. Então, isso para mim foi uma novidade interessante, porque a gente sempre vê, o fulano, o outro, né, a gente sempre vê na revista, nos lugares, mas ver quem conheceu o que está por trás dessas pessoas, e o quanto que elas tinham, né, às vezes, parentesco com alguém muito importante, né? Então, isso é uma coisa que me chama, isso para mim foi uma grande novidade, que me chamou muita atenção. Obrigada, Angélica. Klaus, pode falar? Não, é só frisar que tem muita coisa que a gente ainda precisa avançar e tentar compreender, enfim, à medida que os manuscritos vão aparecendo, a gente vai descobrindo coisas e cada nome que aparece pode ser mais uma pesquisa, né? Por que ele estava conversando isso? Por que ele estava falando tal ou tal coisa? Esse é um aspecto bacana de um acervo, porque ele está muito vivo, né? E cada hora podem surgir novos momentos. Então,
até hoje, até já avançando aqui para uma questão que o Adair fez também, né, que eu tinha comentado, até hoje a gente está vendo o começo dos estudos, né, com 2 anos e pouco, a gente está começando a ver o começo de estudos utilizando os documentos. Mas o portal, assim, a nossa principal função não é fazer as análises, a gente quer disponibilizar justamente para que as pessoas achem lá, façam as suas análises, deixar o documento, o original, para que a pessoa possa ler, quem quiser encarar aquelas letrinhas, tem a transcrição, tem a tradução, justamente para cada um poder fazer a sua leitura daquele objeto que esteja sendo analisado. Acho que isso é muito importante. O convite é para que os pesquisadores mergulhem no tema e não esperem de nós, no projeto, nesse momento, fazer interpretações. Eu estou citando aqui o Carlos Sete, que ele escreveu um livro sobre o assunto, né? Mas eu citei 2 teses também, mostrei aqui o trabalho de 2 teses que estão utilizando aspectos do acervo, né? A ideia é que mais pessoas se debrucem e utilizem esse material, inclusive com teorias divergentes, né? Nós temos teorias divergentes, por exemplo, a respeito de alguns aspectos do espiritismo. Tem um tema forte, né, que já ficou forte hoje em dia, nem tanto, mas é sobre a edição da Gênesis, a 5ª edição da Gênesis. Quer dizer, que utilizem os documentos, ora para defender um aspecto, ora para defender o outro, porque assim é o meio acadêmico, né? As contradições podem e devem aparecer. É óbvio que o projeto está no início, né? Como eu falei, estão aparecendo os documentos agora, mas aparecerem esses debates, isso é muito produtivo para qualquer campo historiográfico. Eu acho que o grande diferencial, né, Klaus, aí do projeto é exatamente abastecer do que não se tinha, fonte primária, né? Que às vezes faz tanta falta nas pesquisas históricas. Então, assim, igual você está falando, que não é, né, a gente não quer ficar fazendo interpretações, né? Colocando, a gente quer fornecer dados, né? Para que possa motivar pesquisadores, né? Então, acho que assim, a gente está conseguindo oportunizar, né, fonte bruta, né, para poder ser trabalhada, ser estudada, ver seus pontos que convergem, os pontos que divergem, né, e que possa estimular pesquisadores mesmo, né, a investir aí sobre os documentos e produção de artigos, seja monografias, dissertações aí, né, ou teses, né. Bem, quer falar mais um pouco, Klaus? Não, eu ia frisar que, às vezes, alguns aspectos, ainda nessa questão dessas mudanças historiográficas, me veio uma questão, quer dizer, quando foi, nesse livro citado, né, foi abordada a questão das médiuns com que Kardec trabalhava, quer dizer, a partir dali, das referências, dos nomes efetivos que aparecem, as médiuns, aí você começa a ver que tinha-se a impressão, tinha-se a clareza de que Kardec trabalhava com médiuns que eram muito jovens, né, adolescentes, e depois, quando você vai levantar mesmo os dados, quer dizer, a partir desse levantamento de dados, chegou-se à conclusão que são médiuns mais velhos, né, não são pessoas velhas, assim, não são adolescentes, né, são pessoas mais velhas. Quer dizer, tem alguns aspectos ali que vão aparecendo e vão clareando um pouco, coisas que eram tidas como, né, consensuais, por exemplo, para esse primeiro momento, esses primeiros médios que Kardec trabalhou. Mas são pontos específicos, né, frequentemente relacionados a essa história inicial aí do Espiritismo. Então, continuando aqui com as nossas questões, essa agora não é bem uma questão, é mais um elogio. Belíssimo projeto, é da Larissa Camacho Carvalho, ela faz parte do NUEST, é uma pesquisadora do NUEST, que está aqui conosco acompanhando, e ela disse que é fundamental para fomentar e agregar pesquisas e pesquisadores das religiões, especialmente do Espiritismo. Então, eu elogio para todos vocês que fazem parte desse projeto Kardec. E a outra pergunta é do Adair, mais uma vez, o Adair extremamente participativo. O Adair está perguntando para você, Klaus, como tem sido a repercussão do projeto e do portal no meio acadêmico e na Universidade Federal Juiz de Fora? Você já falou alguma coisa a respeito, mas como ele especificou a Federal Juiz de Fora, eu acho interessante talvez você respondê-lo. Então, eu tenho tido bons retornos, né, dentro
da universidade, bons retornos em pessoas que estão se disponibilizando a contribuir de alguma maneira e estão interessados no projeto. É interessante que são pessoas, às vezes, não relacionadas ao tema do espiritismo, mas gostam muito da ideia de acervar uma memória e como acervar essa memória, quer dizer, como fazer esse acervo. Então, a questão da linha do tempo já gerou alguns debates muito bons com alguns colegas e sugestões de melhoria. Então, não só sobre o tema em si, mas sobre a ideia de conservar essa memória, eu tenho tido muito retorno. No campo acadêmico, eu mostrei, né, algumas publicações, mas eu acho que agora, né, depois de 2 anos e pouco, o projeto ele tende a ter mais repercussão, porque a produção acadêmica ela não é rápida, né? Até esse material chegar ao acervo, até as pessoas estarem trabalhando com pesquisas, isso eu acredito que demora, é normal demorar um pouco. Então, a gente já vê algumas publicações, a gente até vai iniciar agora uma checagem que a gente pretende ser periódica, né, de publicações. A gente ainda não conseguiu colocar DOI naquele registro de documentos em cada um desses manuscritos para poder rastrear bem. Então, a gente tem que fazer um rastreio manual das publicações que estão citando os documentos. Mas uma das metas é já inserir os DOIs para a gente poder ter esse rastreio mais fácil do que está acontecendo com cada um deles. Mas eu acho que a tendência, depois que o site está no ar, com o tempo, a gente ter mais publicações. Mas já temos aí algumas teses, né, alguns artigos, e eu acredito que isso vai crescer com o tempo. É natural para um acervo. Obrigada, Klaus. O Francisco Jorge, deixa eu colocar aqui a questão dele. Eu creio que você já respondeu, e eu presumo que ele também já tenha escrito alguma coisa a respeito. Ele colocou, então, até agora não foi encontrada nenhuma contradição nessa documentação, presumo que seja isso? Isso, seria contradição. Eu entendi a questão do Francisco, né? Eu acho que o Gulão, né, estava falando da perspectiva dele, né, a respeito dos documentos, que até agora ele não viu nenhuma contradição específica. Então, nós estamos aí, Francisco, como eu te falei, assim, a gente quer disponibilizar o máximo para que cada um consiga fazer as suas leituras, né? O Gulão tem estudado bastante o tema do espiritismo, está acompanhando, mas certamente vão aparecer perspectivas diferentes, porque às vezes as perspectivas vão misturando esse acervo com informações de outro acervo, e aí o debate vai ficando cada vez mais robusto, né? Porque vai ter densidade para a gente poder avaliar uma produção em comparação com outra produção. Vamos aguardar aí o desenrolar dos estudos. A nossa perspectiva, nossa expectativa é que realmente quem estiver trabalhando com história do espiritismo consiga aprofundar um pouco mais, consiga, por meio desses documentos, analisar e ver novas perspectivas, eventualmente, né, que possam estar acontecendo. O objetivo é disponibilizar para que o meio possa fazer o melhor que o meio acadêmico consegue fazer em cima desses documentos. Mas é óbvio que também tem um público que não é não acadêmico e acessa também o portal. É muito importante dizer isso, né? As pessoas vão lendo, vão acessando, e por vezes a gente responde questões no portal de pessoas que não são efetivamente, não são pesquisadores, não estão ali tão preocupados, né, com um tema específico que esteja sendo desenvolvido, mas que estão gostando de entender coisas novas que estão vendo a respeito da biografia, ou que não conhecem alguns dos personagens, né? Recentemente, alguém procurou a respeito de Amélie, inclusive depois conversei com a minha cunhada também sobre Amélie Boudet, né? A pessoa está procurando dados sobre Amélie Boudet e não sabia direito. Olha, realmente, esse personagem, o portal é ótimo, né? Então, você pode achar coisas ali
valiosa a respeito de Amélie Boudet. Mas tem várias outras pessoas que vão pesquisar algum outro assunto, mas se Kardec correspondeu com uma pessoa, né, está pesquisando um outro personagem, mas Kardec correspondeu. Só de você achar uma carta do Kardec para aquele personagem, pode ser que ali tenha alguma informação que para aquela pesquisa específica, que não tem nada específico, não é sobre espiritismo, né, mas sobre espiritualismo no século XIX, a pessoa tem uma nova fonte por meio desse portal. Eu acho que esse também pode ser um outro resultado bom de disponibilizar os documentos. Adriana, seu microfone está fechado. Epa, eu mutei aqui. Agora não é mais uma questão, né? É um parabéns para vocês, parabenizando pelo portal, que vocês abriram um campo de pesquisa extraordinário para a pesquisa histórica do Espiritismo. Então, parabenizando a todos que se debruçaram em realizar esse projeto. E um outro elogio também para vocês. Esse projeto é importantíssimo na preservação da memória desse acervo e por possibilitar que pesquisadores tenham acesso, realizando pesquisas essenciais para a compreensão de Kardec e sua doutrina. Então, não temos mais perguntas aqui. Fiz a última verificação agora aqui no nosso chat. Então, agora, Klaus, eu gostaria muito que você colocasse suas considerações finais, por gentileza. A Angélica também, se quiser falar, Gulão, o momento é esse, para que a gente possa finalizar a nossa live. Então, agora a palavra é de vocês. Gulão, você gostaria de falar? Vamos deixar o Klaus terminar, né? Afinal de contas, ele é o nosso convidado. Gulão, você gostaria de falar alguma coisa? Está mutado também. A gente esquece que fica mutado. É só rapidamente agradecer ao Klaus e ao projeto e pela fala, né, cada vez mais esclarecedora, e ao projeto, né, porque é tão difícil, como historiadores a gente pode falar, é tão difícil encontrar fonte primária, né, é tão difícil a gente exercer o trabalho de historiador, que é conseguir normatizar, sistematizar fontes primárias que estão aí para serem com lacunas a serem preenchidas, né, lacunas históricas a serem preenchidas. Geralmente quem tem esses arquivos conservam eles fechados a 7 chaves, né, e ter a possibilidade de qualquer pessoa, né, acessar é incrível isso, né. Não sei dizer o quão pioneiro que é isso, né, mas na minha pouca experiência é pioneiro. Muito obrigada, Marcelo Gulão. Angélica? Não, só mais, né, agradecer mesmo a todos que ficaram aí conosco, né, e o Klaus aí pela liderança nesse projeto, né, que a gente sabe que demanda, né, muito trabalho, além das outras coisas, né, que a gente já faz e tem que fazer, né, ao longo da nossa própria profissão, desenvolvimento de aulas, outros projetos, né, e, sem dúvida, acho que a liderança do Klaus aí está sendo muito, muito significativa para tocar aí o projeto como um todo, né? E os acertos, as inovações. Então, espero aí que o Klaus continue bastante animado aí por bastante tempo. Obrigada, Angélica. Klaus? Então, como eu falei no início, eu faço questão muito de agradecer toda essa história do acervo, porque seja no meu campo, né, na arquitetura e urbanismo, quando a gente vai pesquisar um acervo, a gente sabe a luta que foi para se chegar, para que esse acervo consiga chegar às outras gerações. E eu agradeço muito a todo o esforço que foi feito, em todas as frentes, né, desde lá do início, até mesmo do Kardec, né, de guardar esse material, né, poderia ser uma pessoa que deixava tudo solto, mas felizmente ele guardava bastante as coisas, como eu falei lá no início, desde o Silvino Canuto Abreu, de trazer, e agora a gente vai trazendo, vai pegando esses novos, tem cartas soltas ainda pelo mundo, que a gente, outro esforço que a gente precisa empreender mais, o esforço daí também no Museu Acol, de trazer esse material e disponibilizar. Eu acho que é muito importante essa questão de deixar
os documentos andarem, né, saírem para o mundo. Isso é fundamental, quer dizer, o conteúdo que está lá é o conteúdo que está lá, e cabe a nós, né, a essa geração, fazer a análise desse documento, e as gerações futuras vão fazer outras análises, mas é muito importante a gente deixar esse acervo disponível, quer dizer, sem nenhuma restrição, porque o duro, quando fica um acervo, aparece, outro acervo não aparece, isso gera uma dúvida, né? Fica uma dúvida no ar, meio estranho. Olha, por que isso aqui pode estar e aquilo ali não está? Eu acho que o legal do portal é criar essa possibilidade de todos os acervos aparecerem ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E aí a busca fica muito mais fácil. Às vezes tem um acervo muito bom, mas ele não aparece, por algum motivo ele está trancado num determinado local, sei lá, está lá em Bruxelas, que a gente ainda não descobriu esse acervo. E aí pode estar uma chave de leitura de documentos que estão em outros 2 acervos. Então, a ideia de criar o acervo aberto e livre é justamente isso, poder conectar pontas que estão em diferentes partes do mundo, para que todos possam juntar esse conjunto. Então, é muito bacana. E aproveitando para responder, né, a última pergunta ali que o Francisco... Apareceu uma perguntinha aqui, derradeira. Eu vou exibir, então, para você, tá bom? No finalzinho, do Francisco George. As pessoas envolvidas no projeto, obviamente, são espíritas e pesquisam, ou não são espíritas e pesquisam apenas por interesse pelo tema? De tudo um pouco. Temos de tudo um pouco. No meio acadêmico é assim, né? Tem teses, às vezes dissertações sobre espiritismo, que não são necessariamente feitas por espíritas. E quem está trabalhando na tradução não necessariamente é espírita, mas frequentemente tem algum interesse pelo campo, né? Ou pelo campo da tradução, ou pelo campo do espiritismo, mas não necessariamente são espíritas. Então, é como qualquer outro caminho, né? E, novamente, disponibilizando, a gente acredita que vão ter pessoas também de outros campos que vão utilizar os documentos para pesquisas muito específicas. Sei lá, acharam, alguém está pesquisando o Senhor do Mas, e aí tem lá um artigo sobre o Senhor, tem uma correspondência do Senhor do Mas, e aí aquele acervo, aquela carta vai ser utilizada para outro assunto e não necessariamente relacionado com o espiritismo. Isso também pode acontecer. Muito obrigada, Klaus. Muito obrigada, Marcelo Bulon Pimentel. Muito obrigada, Angélica de Almeida, pela presença de vocês aqui. Lembrando que o nosso próximo encontro no Extra é no dia 26 de outubro, com a pesquisadora Dora Encontre. E lembrando também que amanhã vão fechar as inscrições para o nosso curso de extensão História e Espiritismo, no horário comercial. Então, muito obrigada, Klaus. Foi ótima a sua apresentação e grata, muito grata por tudo aquilo que você trouxe para nós. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.